E essa semana a gente vai aprender a última coisa, ou observar a última coisa. Eu queria falar com vocês hoje sobre o descanso, né? Que é uma coisa boa, né? Todas as coisas que a gente falou até hoje são fantásticas, mas hoje a gente vai falar sobre o descanso. Eu não sei por que o André pediu para eu pegar sobre isso, eu acho que está rolando aqui um preconceito com carioca, eu não sei, é possível. Mas, ele... gente, descanso é uma coisa, é quase uma blasfêmia nos nossos tempos, a não ser que ele esteja a serviço do trabalho. A gente vive nessa sociedade da produção, da realização, do fazer, e aí os jovens de 25, 30 anos estão condicionados, estão sob a pressão de conquistar algumas coisas para serem bem-sucedidos até os 40 anos. E se não fizerem isso, a sociedade vai poder dizer para eles, vai olhar para eles e falar, puxa vida, há um pouco de perdedor aí, alguém que não conquistou o que deveria conquistar, o emprego, a independência financeira, a casa, o casamento e por aí vai. Essa cultura do consumo, do capital, né, chama a gente, impele a gente ao trabalho, e tem feito isso, né? Por isso que descansar, se não for para poder produzir melhor, é blasfêmia, é terrível, né? Entretanto, o Senhor, Ele ensina coisas para a gente sobre o descanso, e eu queria que a gente visse hoje, porque se a gente entra nesse algoritmo, a gente mesmo cai nessa maré, nessa onda. E o pior, gente, a gente ensina os nossos filhos isso. E eles crescem condicionados ao que o mundo diz, a forma que o mundo diz que nós devemos nos movimentar, ou que a cultura diz que nós devemos nos movimentar, né? A expectativa hoje é a gente aprender um pouquinho com a Escritura sobre o descanso. Eu queria que a gente desse uma olhada lá em Gênesis, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Gênesis 2, do 1 ao 3. Show de bola. Quem não conseguir abrir ou ligar, está aparecendo aqui atrás. Diz o seguinte o texto lá. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Vamos orar? Senhor, eu queria pedir ao Senhor que falasse, ou continuasse falando com a gente hoje. Que bom, Senhor, poder cantar aqui, independente dos trovões e da brabeza do mar. O Senhor é essa águia que segura a gente pode navegar sobre ela, como essa música falou. Obrigado, Senhor, que a gente pode descansar na força do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, fala com a gente hoje sobre isso, Jesus. A gente precisa ouvir o Senhor, e a gente ora no seu nome mesmo. Amém. Gente, esse texto ensina para a gente 3 coisas, ou Deus ele desafia 3 coisas da cultura do tempo em que esse texto foi escrito. Ele, parte da tradição cristã, costuma atribuir a autoria desse texto a Moisés. Né? E Moisés, ou o autor aqui, né, inspirado por Deus, ele escreve ali na Mesopotâmia, né? Escreve a um povo que tinha acabado de sair do Egito, e as palavras são escritas para esse povo, para lembrar a esse povo, né, sobre o que o Senhor deseja ensinar a eles. E o Senhor desafia a cultura na qual eles estavam inseridos, e a cultura da qual eles tinham aprendido a forma de viver, de 3 formas diferentes aqui. A primeira delas, o Senhor desafia os relatos de criação pagãos. O verso 1 diz o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. O primeiro capítulo é a descrição da criação.
os 6 primeiros dias são descritos no primeiro capítulo. O Senhor cria, diz, haja luz, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Né? E aí depois no segundo dia, o Senhor cria a segunda coisa, e depois faz a separação entre o mar e a terra, e o Senhor vai criando. Ele termina isso, e aí no segundo capítulo ele diz, assim pois, é uma referência a tudo que Moisés já tinha escrito, a tudo que o autor já tinha escrito. Olha, tudo isso que eu falei para vocês aqui é o relato da criação. Por quê? Porque havia relatos da criação na época na Mesopotâmia, quando esse texto estava sendo escrito. Um deles, o mais famoso, o ali da Mesopotâmia mesmo, diz que 2 deuses, Marduk e Tiamat, parece até coisa de Caverna do Dragão, para quem tem idade para saber. Esses 2 deuses brigam, né? Duelam entre si, e aí Marduk ganha a batalha e abre o ventre de Tiamat, e do sangue de Tiamat faz o homem. Né? O Senhor chama Israel e fala o seguinte, olha, não são os deuses os criadores dos céus e a terra. Não são os deuses os criadores dos trovões e dos ventos. Olha, não temam os mares e as tempestades. Não adorem as forças da natureza, como os pagãos faziam. Porque o Criador de todas essas coisas sou eu. A força da natureza que eles expressam, elas evidenciam o meu poder e a minha grandeza. Não temam eles, saibam que eu sou o Criador. A segunda coisa que o Senhor faz é desafiar a cultura de trabalho da época. Os egípcios, os cananeus, eles não tinham dia de folga. Né? Então, a gente tem que agradecer um bocado aí a CLT, porque ajuda um bocado a gente, né? Garante um dos dias, pelo menos, da semana. Mas não era assim na época de Moisés ou na época de Israel. Não era assim os 400 anos que eles passaram entre os egípcios, ou escravos do povo egípcio. Eles passaram 400 anos trabalhando de segunda a segunda. Porque não havia essa coisa, essa cultura, essa compreensão de que um dia se deveria descansar, de que deveria haver descanso. Isso não existia. E aí o Senhor, no verso 2, diz o seguinte: havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. O texto aqui parece evidenciar que o Senhor terminou alguma coisa no 7º dia e também descansou no 7º dia, né? Isso é um ponto dessa versão que a gente usa aqui na igreja, que é a NAA. Ela faz um tipo de tradução e percebe aqui nessa tradução, no verbo aqui no original, a possibilidade de tradução desse jeito. Entretanto, é sabido, né? E a gente vai ler aqui o texto daqui a pouco, Êxodo lá em capítulo 8, capítulo 20, verso 8, Moisés ele afirma categoricamente que os céus e a terra foram criados de segunda a sexta-feira, né, em 6 dias, de domingo em 6 dias, não em 7 dias. Né? Então, no 7º dia, o Senhor de fato descansou. Lá na NVI, uma das traduções diz o seguinte: no 7º dia já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. O Senhor descansou, e a pergunta o Senhor precisa descansar? Deus se cansa? E é uma resposta meio óbvia. É óbvio que Deus não se cansa, né? Ele criou tudo com muita facilidade, com o poder da sua palavra e com o poder da sua vontade. Por que ele descansa ou subverte isso? Justamente para ensinar Israel, olha, não é como os egípcios ensinaram a vocês. É preciso descansar. A terceira coisa que o texto ensinava a Israel os dias não são iguais, eles são diferentes. O verso 3 diz o seguinte: e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que, como Criador, tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, e o separou, e o distinguiu dos outros dias. O Senhor faz aqui uma distinção entre todos os outros dias e aquele dia em que ele descansa. Há uma diferença aqui, o Senhor está falando, e ele é separado por algum motivo, por um motivo.
E que motivo é esse? O que significa esse santificou de Deus? Isso não está claro aqui, mas no desenvolvimento da escrita dos 5 primeiros livros da Bíblia, lá em Êxodo, Moisés vai esclarecer quando é o seguinte, Êxodo 20, a partir do verso 8. E lembre-se, Moisés falando para o povo, do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Verso 10. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor. Esse dia foi separado, distinguido dos outros dias, para que ele seja dedicado ao Senhor. Isso era tão importante, tão difícil para a cultura, assim como para nós é difícil mudar a forma como nós nos comportamos, para eles também, que as regras foram muito claras e muito firmes sobre trabalho no sábado. Olha como o texto continua. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, faça trabalho nesse dia. Porque 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado, o dia de sábado, e o santificou. Isso ensina 3 coisas para a gente também. A primeira delas é que o Senhor é o nosso Criador. O Senhor é o nosso Criador. E sabe quando, você já deve ter visto em algum filme, quando alguém inventa alguma coisa ou cria alguma coisa e vai apresentar, e aí vai lá, filme de máquina do tempo, por exemplo, né? A pessoa cria a máquina do tempo, chama o amigo, poxa, eu fiz essa máquina do tempo aqui, eu sou excelente ator, e aí ele fala o seguinte, e a pessoa olha e fala o seguinte, poxa, como funciona? E é o Criador quem diz como a máquina funciona. O Senhor te chama para descansar porque Ele sabe como a máquina funciona. Foi Ele quem te criou. Foi Ele que formou no ventre. A gente gosta desse verso, né? O Senhor me formou no ventre da minha mãe. E é verdade. Ele que entreteceu os tecidos lá no ventre da sua mãe. Ele sabe que você precisa de descanso. Sem precisar descansar. Descansou para ensinar você e a mim a importância do descanso. E a grande verdade é que o nosso problema com o descanso é que a tentação não é só o trabalho. O trabalho é uma das tentações e as conquistas que ele pode conseguir para a gente. Mas há outras formas de trabalhar que não só trabalhando, a preocupação que guardamos no coração e naquele dia que deveria ser o dia de descanso, a gente está resolvendo o problema aqui na quinta-feira da reunião que a gente vai ter, do trabalho que eu tenho que apresentar, e as ansiedades do coração não nos deixam descansar. As preocupações de coisas que às vezes nós nem conseguiríamos resolver na verdade e que ocupam o nosso coração não nos deixam descansar. Eu estava de férias há poucos dias, né? E aí na primeira segunda-feira das minhas férias, eu acordei tarde, devo confessar, e percebam, a gente fica tão constrangido que a gente confessa que acordou tarde, né? A gente não fala, puxa, acordei tarde hoje, que coisa boa. A gente confessa, devo confessar, hoje não acordei tão cedo assim. É quase um pecado. E eu devo confessar que aquele dia acordei tarde. E como um homem ainda solteiro, sem filhos, né, eu estava à minha própria disposição naquele dia. Eu não precisava fazer as coisas que eu não conseguia fazer enquanto eu estava trabalhando, eu ia fazer nas férias. E quem é casado sabe que nas férias a gente faz as coisas que a gente tem que fazer quando a gente não consegue fazer enquanto está trabalhando em casa. Vai consertar, vai trocar, ou deveria pelo menos, né? Enfim, gente, deu 11 e pouca, eu resolvi levantar, fazer o que eu precisava fazer ali em casa e, pasmem, deitei de novo. E fiquei no celular na cama. Quando deu 3 horas da tarde, me bateu uma culpa. Cara, me bateu um negócio assim, eu falei, mano, Rodrigo, eu não acredito. Por que você não foi treinar cedinho? Aí você ia treinar e já ia ficar com o dia todo livre para você fazer um monte de coisa que você pode fazer. E aí eu percebi, peraí, eu estou me sentindo culpado porque eu não acordei cedo para fazer um trem que eu nem necessariamente preciso fazer. As minhas férias. É o meu descanso. E aí eu percebi que a minha cabeça estava dentro do algoritmo.
E eu percebi que eu já tinha programado isso para as minhas férias. Eu vou todos os dias acordar o mais cedo possível, treinar o mais cedo possível para fazer um monte de coisa que eu preciso ou quero fazer e nem necessariamente precisava. E sabe o que eu fiz? Por isso que o André me botou para pregar sobre isso. Meu irmão, aquela semana eu nem treinar fui. Foi eu, a Tina e a minha cama. A semana inteira. Foi assim, cara, eu vou subverter esse negócio da minha cabeça. Eu vou destronar esse negócio aqui. É fácil, né? Para descansar, né, velho? É fácil a gente fazer o negócio, né? Mas eu passei a semana inteira descansando muito, gente. Ainda sob um sentimento de culpa no meu coração. A cultura está fazendo isso com a gente. E o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina que Ele é o nosso Criador. E Ele nos chama ao descanso. A segunda coisa, somos chamados a um descanso diferente. E aqui é uma coisa muito legal. O Tim Keller, no livro Igreja Centrada, que eu li com o André e outros amigos, é muito bom esse livro, ele me ensinou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. O Evangelho, muitas vezes a gente diz que o Evangelho ele é o ponto de equilíbrio entre dois extremos. Então, nesse caso que a gente está falando hoje, o Evangelho seria, puxa vida, se você está trabalhando muito e descansando pouco, o Evangelho seria o ponto de equilíbrio, né, entre uma coisa e outra. E aí te levaria para esse ponto de equilíbrio. Ou se você está descansando muito e trabalhando bem pouquinho, é óbvio que vai dar ruim aí, você vai faltar comida, né? Então é melhor você equilibrar. E parece que o Evangelho traria a gente para esse lugar. A grande verdade é que o Evangelho não é o ponto de equilíbrio entre dois extremos. O Evangelho é uma outra perspectiva da vida para a gente. E ele faz isso em um monte de coisas, inclusive sobre o descanso. Por quê? Porque o descanso, da perspectiva bíblica, não é fazer o que eu fiz naquela minha primeira semana de férias. Isso é descanso, mas não da perspectiva bíblica. Ou seja, não é o descanso que o Senhor chama a gente para fazer no domingo. Não é o descanso que o Senhor está ensinando ao povo de Israel aqui que ele deveria fazer no sábado. Qual é o descanso então, Rodrigo? O que é esse descanso? O descanso é o seguinte: o Senhor santificou, distinguiu um dia, separou um dia, para quê? Verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor. O descanso da perspectiva bíblica é o dedicar de um dia ao Senhor. É focar aquele dia no Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Esse é o descanso da perspectiva bíblica. Totalmente diferente do água de coco e sombra que a gente espera. O que é bom também. Mas não é isso que nós estamos sendo chamados a realizar hoje. O descanso a partir da perspectiva bíblica. E por fim, gente, o descanso do Senhor aqui iria ensinar Israel que ele deveria santificar um dia e descansar. Esse sábado de Israel aponta para Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o nosso descanso. A gente está lendo um livro com o pessoal do pessoal que vai se batizar e alguns que estão professando a fé, e está lendo também com o pessoal do pequeno grupo, que chama O Peregrino. Quem não leu, assim, é um livro fantástico. É provavelmente a terceira ou quarta vez que eu estou lendo ele e eu estou de novo me espantando e me apaixonando por ele. E ele fala uma coisa muito legal, ensina uma coisa muito legal sobre o fato de que Jesus Cristo é o nosso descanso. Jesus Cristo é o nosso descanso. Bom, o peregrino, a história até aqui são poucos capítulos e poucas cenas. Ele está fugindo de uma cidade que ele descobriu que a cidade dele vai ser destruída, a cidade da destruição. Ele descobriu isso num livro, né? E ele começa a pensar, aí chega um homem chamado evangelista e fala para ele, está vendo aquela porta estreita lá longe, lá distante, ele não consegue enxergar. Então, e aquela luz lá distante, aquela luz na frente da porta? Ah, a luz eu estou vendo. Segue nessa direção aqui, vai lá. Lá você vai encontrar um lugar em que você vai conseguir se livrar desse fardo enorme que você carrega, e o fardo do peregrino é um fardo físico mesmo grande, mas que era repleto dos pecados, dos erros e das maldades que ele já tinha feito na vida, e ele sabia que se ele ficasse na cidade da destruição, ele seria destruído junto com ela por causa do fardo que ele carregava.
E aí ele começa essa peregrinação e vai caminhando, né? No caminho ele passa no capítulo 2 pelo pântano do desânimo e é salvo ou consegue sair com a ajuda do Senhor Auxílio. Olha que legal, gente. Que livro massa. O Espírito Santo é o Senhor Auxílio que o ajuda a sair do pântano do desânimo. E ele continua caminhando, agora já sujo de lama por causa daquele pântano lá. Ele vê ao longe um homem que vai cruzar o caminho dele e ele vai caminhando. Quando ele chega perto, o homem se apresenta. Tudo bem, eu sou o Senhor Sábio Segundo Mundo. Que nome maneiro, né? Vocês precisam ler esse livro, é sério mesmo. É muito bom. Eu sou o Senhor Sábio Segundo Mundo. O que você está fazendo aqui? Só que o Sábio Segundo Mundo sabia o que estava acontecendo porque ele conhecia o peregrino. A notícia de que o peregrino tinha fugido tinha se espalhado por todo lugar. Mas ele pergunta mesmo assim, o peregrino fala, eu vou até aquela porta lá, porque lá vão me ensinar a me desfazer desse fardo aqui. E é aqui que começa a nossa lição sobre Jesus Cristo é o nosso descanso. O sábio segundo mundo diz para ele o seguinte, não, veja aí, cara, olha o caminho que esse evangelista te indicou, cheio de perigo, distante demais. Olha a maior distância que você vai percorrer até aquela montanha para subir e chegar na porta estreita. Não faça isso não, faz o seguinte, 1 quilômetro mais ou menos aqui à direita, você vai encontrar uma cidade. Esqueci o nome da cidade, mas o nome é bem legal. E lá você vai encontrar um homem chamado Senhor Legalidade. O Senhor Legalidade, ele é especialista em tirar fardo das costas dos homens. Ele fez isso já por muitas pessoas. E olha, a cidade é muito boa, de pessoas muito distintas. Tanto eles quanto eu, vamos à igreja todos os domingos. Que massa, né? E aí ele chega, o cristão fica um pouco na dúvida, o que eu faço, não sei, aí o sábio segundo mundo insiste com ele, e cristão vai e segue lá o conselho do sábio segundo mundo e se desvia do caminho aquele quilômetro. E quando ele chega na montanha para subir até a cidade, ele vê que a montanha é muito alta, muito íngreme, e que ele não vai conseguir subir. De tão íngreme que ela, ele fica com medo da montanha cair na cabeça dele. E ele percebe, olhando para cima da montanha, que há raios e trovões lá em cima. Uma referência clara ao Monte Sinai. Aquele senhor, legalidade, ensinaria ao cristão, agora já cristão, não mais só peregrino, que ele conseguiria se livrar do fardo dele pela obediência às obras da lei. Só que o cristão, no pé do monte, percebe que ele não vai conseguir subir e o fardo agora está muito mais pesado. Ele não consegue se desvencilhar. Aí quem ele vê? O evangelista vindo na direção dele. É muito legal essa cena. O evangelista chega, o que você está fazendo aqui, rapaz? Já não tinha de dar uma bronca nele do tamanho do mundo e fala para ele voltar para o caminho. Né? E diz, olha, o Senhor Legalidade nunca livrou ninguém do peso e do fardo que você está querendo se livrar. É o Senhor Jesus Cristo. O sábio segundo mundo queria te desviar da cruz. Jesus é o nosso descanso das obras da lei. Nós não precisamos mais obedecê-las para sermos aprovados, porque a nossa aprovação é na cruz de Cristo Jesus. E aí nós somos chamados a obedecer ao Senhor e a seguir a Ele por causa do amor enorme das mãos furadas de Jesus. Mas sabe o que é mais legal? Eu perguntei aos meninos hoje de manhã, os meninos e meninas hoje de manhã, eu falei assim, poxa, o evangelista, a gente foi conversando sobre o livro e aí eu perguntei, vocês não ficaram com pena do cristão quando o evangelista brigou com eles? Aí eles, não ficamos com pena, não fiquei com pena não, bem feito. Todos eles, cara. Muito legal. Pensa nos bichinhos brabos. Eu fiquei olhando assim, eu falei, pô, gente, eu fiquei com uma pena do bichinho. Não, eu fiquei não. Ficamos não. Ele não tinha nada que se desviar do caminho, por que ele foi se desviar do caminho? E aí eu percebi que todos nós que estavam ali de manhã, nós aprenderíamos uma lição muito legal. Eles carregam dentro deles um Senhor sábio segundo o mundo, tal como vocês, tal como eu. Nós somos viciados em sermos aprovados pelas nossas obras. Nós somos viciados e carregamos esse Senhor sábio segundo o mundo dentro do nosso coração. E a gente tenta ser aprovado
por Deus, por meio dos nossos dias bons, do nosso serviço na igreja, das coisas certas sendo feitas. Se essa relação não é com Deus, é com o nosso marido, esposa, amigos, a gente tenta de alguma forma fazer o que o André falou aqui no começo do culto, conquistar esse amor e essa falta que tem com a aprovação das pessoas. Isso tudo é o Senhor sábio segundo o mundo, gritando no nosso coração e falando assim, é muito distante a porta estreita. Aqui é bem mais rápido. Se você fizer tudo para agradar alguém, e você vai conseguir fazer essa pessoa gostar de você, e você vai ter esse amor que você procura. A gente é viciado nisso. E a coisa fantástica é que Jesus Cristo de Nazaré é o nosso descanso de todas essas coisas. Sabe por quê? Porque a gente não vai encontrar ninguém que nos ame mais que Ele. E a gente não precisa fazer nada para esse amor. A coisa fantástica disso tudo é que o Senhor Jesus, Ele viveu uma vida obedecendo a lei que a gente não poderia viver. Ele morreu uma morte que, de preciosa que nem todas as mortes do mundo suplantariam a morte dele. Ele ressuscitou uma ressurreição que confirma que Deus aceitou a morte dele para pagar pelos pecados cretinos do Rodrigo. E aí Deus, o louvor de tudo isso, a glória de tudo isso, do Senhor nosso Deus, é que Ele pega os méritos da vida de Jesus e coloca num homem como eu e você. Ele pega os méritos da morte de Jesus e a dívida que foi paga por Jesus e coloca no nosso saldo, e agora não tem mais dívida. Ele pega a certeza de que Deus aceitou o pagamento pelos nossos pecados e coloca no nosso coração: o Senhor te dá descanso. O Senhor te dá descanso. Ele te ama. Você não precisa correr. Ele te ama. Louvado seja Deus por isso. Gente, Rodrigo, o que eu faço agora? Na prática, o que eu devo fazer? Você falou aí que a gente tem um Criador e que Ele tem um manual de instruções sobre nós e que Ele sabe o nosso funcionamento. Você falou aí que Ele nos chama para o descanso, nos chama para descansar. O que eu devo fazer então? Eu quero chamar você a reconsiderar o seu domingo, a perceber o seu domingo de uma forma diferente. O domingo, lembra que a gente falou, olha, novos hábitos destronam hábitos antigos. Perceber o domingo de forma diferente e começar a agir diferente com o seu domingo vai transformar a sua capacidade de descansar no Senhor. Olhar para o domingo como o dia mais importante da semana. Preparar durante a semana o seu domingo. Que o domingo não seja, que o seu domingo não seja o dia em que você e eu resolvemos as coisas que não conseguimos resolver durante a semana. Que o domingo dedicado ao Senhor, ou que o dia dedicado ao Senhor não dispute com os eventos da nossa agenda, com os Sabe um vestibulando que tem o Enem no domingo? Meu irmão, é o Enem. É a prova mais importante da minha vida. Não, vamos fazer... Não. Domingo é Enem, meu irmão. Domingo eu não tenho outra coisa para fazer senão o Enem. Esse é o seu domingo. Essa deve ser a sua percepção de domingo. Olhar para esse dia e perceber que ele é o dia mais especial da sua semana. Como se fosse o mais especial do ano, todas as semanas. Separá-lo para o Senhor, para adoração ao Senhor. E que Ele não dispute com outras coisas. Essa é uma ação prática que você começa a realizar na sua cabeça para transformar a sua percepção do que é descansar no Senhor. A segunda coisa, olha, que coisa legal. A gente tem 2 cultos aqui na igreja, né? Um de manhã e outro à tarde. Não é legal que alguém
prepare o café para a gente. Cadê a Vera? A Jusceli, tem um monte de gente. Prepara o café para a gente, cuida um monte do café. E depois à noite serve de manhã ao Senhor e o adora com seu serviço. E à noite vem prestar o culto enquanto outros irmãos estão servindo. Essa é uma boa maneira de na prática, louvar o Senhor com seu descanso, separando o domingo. No domingo de manhã, você toma café como o Gabriel e a Vanessa. Mas aí à noite, você faz como o Gabriel. Você toca, corre, logo liga o celular, bota a mensagem para passar no YouTube. Olha que legal. É uma excelente forma de programar a sua cabeça para a percepção de que o domingo é o dia do Senhor. Por fim, gente, que essa reprogramação da minha e da sua cabeça nos leve a descansar na pessoa de Jesus Cristo. Toda a semana inteira, eu e você somos amados e aprovados por Ele. O Senhor te ama. Vamos orar? Amado Jesus, o Senhor sabe como não é fácil para a gente isso, Senhor. Mudar a nossa agenda, mudar a nossa forma de viver uma semana. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ajude a gente a perceber o domingo como ele é, Senhor. O dia que o Senhor escolheu, o dia da semana que o Senhor escolheu para ser dedicado ao Senhor e treinar o nosso coração para descansar no Senhor e servir ao Senhor. Jesus, ajuda a gente. As agendas são inúmeras, Senhor. O entretenimento é inúmero. Eu quero pedir ao Senhor, ajuda a gente, Senhor. A gente, de verdade, Jesus, a gente quer viver uma vida a partir do Senhor e não a partir da nossa cultura e dos movimentos que a cultura nos leva a viver. Ajuda a gente, Senhor. O Senhor é a nossa vida, é a nossa esperança. Ajuda a gente a viver esse dia declarando isso todas as semanas. Ajuda a gente a descansar no Senhor e na certeza que suas mãos furadas são a máxima declaração de amor. E Jesus, a gente te ama. Obrigado por vir aqui e estar com a gente nesse culto hoje. A gente ora no seu nome mesmo. Amém.